Segunda-feira é dia do seu direito, doutora Emília Correia. Vinhetinha no ar, por favor. Ela já está de volta, doutora. Serginho. Quem tá bonita pra caramba, sabe quem é hoje? A Juju. Juju. A Juju, se eu pudesse, eu botava uma foto dela. Tá uma belezinha, Mas com uma roupa ela é sempre diferenciada. bonita, não. Hoje tá mais, né? Hoje ela tá mais. E a idade, ela não... Nem parece que ela tem quase 50 anos. É uma coisa... Não, é verdade. Juju. É verdade, extraordinário. Não, mas é verdade. Se você olhar pra ela, você não dá... Dá 30 e poucos anos, vai ver, tem 48. Tá, mas o importante é o que a gente tá vendo. Exatamente, aos 48 anos está inteirinha essa Juju, né, querida? Vamos lá então. Vamos lá, vamos. A primeira pergunta, Juju. Lua Silva Aeroporto. Gostaria de saber qual a diferença entre diarista e empregada doméstica e seus direitos para não cair num processo trabalhista. Boa pergunta. Olha aí, Lua, essa sua pergunta é muito importante porque tem gente que não sabe mesmo, pensa que sabe, mas não sabe. A empregada doméstica, né, ela tem vínculo empregatício, ela recebe mensalmente, ela não pode receber abaixo de um salário mínimo, ela tem alguns direitos como férias, 13º, FGTS, tudo isso. A diarista não. A diarista, ela recebe por aquilo que ela trabalha. E tem uma particularidade, a diarista ela é contratada para determinados serviços. E aí, aquela patroa não pode ficar, não quero isso, faça aquilo outro, não. Tem que ser chamada para contratada para fazer aquele determinado serviço e nada além daquilo, tá certo? Então, se é faxina, se é cozinheira, porque diarista também tem essa particularidade. E a empregada doméstica não é só aquela que faz limpeza e serviço, não. Muitas vezes é o motorista, é o cozinheiro, né? E ali você tem que pagar o que ela cobra. Uma dica importantíssima, diarista não pode trabalhar mais de 2 dias no mesmo lugar, porque pode gerar vínculo empregatício a partir daí. Perfeitamente. Eu, por exemplo, tenho uma diarista que só realiza uma faxina, uma vez por semana. Aí não tem vínculo. Não parece, mas eu sou bem limpinho, então... Ele mantém, né? Você mantém, né? Pode não parecer, mas eu sou bem higiênico. A Gabriel Ferreira, Barra Industrial. Recebi um SMS me cobrando um valor que já foi pago há muito tempo e falando que vai me colocar no SPC. Estou sendo cobrado indevidamente. O que eu posso fazer? Uma ameaça, hein, doutora? Olha, Gabriel, uma ameaça, cobrança indevida. O Código de Defesa do Consumidor deixa muito claro, quando se cobra indevidamente, né, e não tem uma justificativa, por exemplo, que foi um erro, desculpa, aí é outra história, mas se for uma cobrança indevida característica, a pessoa vai ter que receber, quem está sendo cobrado indevidamente, o dobro do que ele está sendo cobrado. Exemplo, se for R$200, tem que receber 400. E além disso, juros, tudo corrigido e dependendo da situação, até ação indenizatória por danos morais, né? Tem que ter muito cuidado com isso aí. E tem muita gente, Serginho, está assim de cobrança indevida. E tem que ficar de olho e agir, porque senão o prejuízo vai para quem está sendo cobrado indevidamente e não o contrário. Verdade. Muito bom, doutora. E próxima pergunta, atenção, por favor. Nós temos aqui, sem identificação, tem um filho que já tem 2 anos e o pai não quer fazer o teste de DNA. O que eu posso fazer? Olha, sem identificação tem justificativa, né, Serginho? Então, 2 anos a criança, o pai está se negando a fazer o DNA. Existe uma lei de 2021 agora, pais, você que sabe que é pai, que está evitando fazer o DNA, tem uma lei agora que diz o seguinte, quando o pai se nega, primeira coisa, o juiz já deduz que ele é o pai. Porque senão ele já fazia, já resolvia a questão. E a outra é que se ele se negar a determinado ponto que possa interromper a elucidação daquela paternidade, é possível hoje fazer o DNA em parentes, quando o pai está se negando, em parentes mais próximos. Então, pai, não faça isso não coloque seus parentes em constrangimento. Se você não é o pai, faça para mostrar que não é o pai. Se você é o pai, faça, assuma, até antes mesmo do DNA. O importante é isso, que aquela criança não vai ficar sem identificação e a revelação de quem é o seu pai. E quem não deve não teme, né? Se você se nega a fazer, presume-se que alguma coisa... É a presunção. Claro, eu faço questão de fazer o DNA. Exatamente. Vamos lá então, doutora Júnior Gomes Pereira Lobo. Minha esposa vendeu nosso imóvel sem minha autorização. Isso é legalmente possível? Olha, Júnior, então, vai depender, né? Vai depender da situação aí. Dependendo, se for um regime de casamento, um regime de separação de bens,
Qualquer um pode vender sem autorização do outro. Se dependendo do regime for comunhão parcial, aí tem que ter sim a autorização um do outro, porque senão aquela venda pode ser considerada inválida, ela pode ser invalidada, ela pode ser cancelada, anulada, seja lá o termo que fica mais fácil para você entender, tá certo? Mas maravilha. A exceção é regime de comunhão de separação de bens, aí cada um pode fazer sem autorização do outro. Tranquilamente, também devidamente esclarecido. A próxima pergunta também sem identificação. O pai diz que só pode pagar o valor de R$200 de pensão alimentícia, mas vejo ele ostentando nas redes sociais o tempo todo. Isso está certo? Posso juntar essas provas? Ele diz o que ele quiser, aliás. Né? Pois é, né? Tem pais que negam um pagamento de uma pensão, nas redes sociais expõem uma vida que às vezes tem e às vezes não tem, viu? É por isso que a mãe precisa levar documentos comprobatórios. Pode levar essas imagens à internet e tal, mas também tem que levar alguns outros, porque aquela ostentação, a gente sabe que muita gente tem ostentado na rede social, mas não é nada daquilo, mas é um sinal de alerta para que a mãe leve, sim, e receba o que é devido, e não uma coisa que está abaixo do que aquele pai pode pagar. A grande mentira também atende o nome por rede social. O que tem de mentira? Verdade. Tem todos os sentidos. Verdade. Otávio Luiz Socorro, com a morte de um familiar, quem paga as despesas do funeral? Existe herança deixada pelo falecido? Quem pagou pode ser ressarcido? Ótima pergunta. Olha, Otávio, que pergunta boa. Pode sim. Normalmente, quando acontece a morte de um familiar, não se discute muito isso naquele momento. Aí alguém já se levanta, às vezes é um filho que tem uma condição melhor, paga, mas ele pode ser ressarcido, sim, até de logo, no inventário, com alvará judicial, comprovando que é herdeiro que pagou, aí a justiça determina que ele já receba, já seja ressarcido, antes mesmo da divisão dos bens e de valores, mas ele pode sim, mas isso é uma obrigação de cada um, de todos, na verdade, de todos os herdeiros, né? Não só de um, mas às vezes um é que toma a iniciativa, resolve, e muitos nem cobram depois, viu? Muitos nem cobram depois, mas pode cobrar. Seu café da manhã de sábado estava uma delícia, super agradável. Parei lá para te assistir, Foi com mesmo. óculos lindos, maravilhosos. Serginho, passa lá no Café com Eu Emília. gosto, é agradável, faz bem aquela foi música do muito Itamar, legal. que é maravilhosa. Só lembrando, @Emília Correia Oficial. Lá no Instagram, no Facebook, nós temos o nosso canal Emília Correia, no YouTube, por favor, visite, se inscreva. Nosso podcast também está ficando muito legal toda Tá terça. certo, querida. Um Tchau, beijo, Serginho. querida. Até Tchau, sexta, tchau. meu bem.